Olha nós aqui de novo, juntos, mais uma vez. Hoje, em nossa aula, nós vamos ver como é que nós fazemos um formulário HTML. De repente, pode ser que alguém esteja aí perguntando, mas como assim um formulário HTML? Eu vou abrir o formulário HTML que nós iremos construir hoje, durante essa aula. Este é o formulário que será construído durante a nossa aula de hoje. Nesse formulário nós temos um campo para a pessoa digitar o seu nome, o sobrenome, escolher o sexo, o e-mail, telefone, cidade, escolher o estado, digitar uma mensagem, escolher se quer receber e-mail com informações da nossa empresa. Ele tem um botão enviar e um botão limpar. Então, este formulário nós estaremos vendo ele, como é que eu faço para construir este formulário nessa nossa aula de hoje. Para que a gente possa construir esse formulário, é importante que a gente tenha 3 pontos importantes de estudo. Primeiro, vamos falar um pouquinho da importância dos formulários nos nossos projetos web, vamos falar um pouquinho de código básico e a partir de hoje vai entrar informações importantes no nosso código básico e depois a gente vai falar das tags exclusivas para formulários que estão sendo utilizados nesse nosso modelo. Bom, quando eu falo de formulários, a primeira coisa que eu digo é que, além de ser uma parte interessante, é uma das partes mais importantes hoje em qualquer projeto web. Não importa o projeto web que você esteja envolvido, ele vai ter 1, 2, 3 ou vários formulários, cada um com uma necessidade ou uma finalidade diferente. Hoje, nós temos aí formulários para fazer login, nós temos formulários para a gente efetuar compras, para fazer escolhas, para fazer pesquisas, para fazer provas. Nós temos uma série de formulários em todos os projetos web. E não só em projetos web, também aplicativos. Se nós formos observar o aplicativo WhatsApp, que é um dos aplicativos mais utilizados do planeta, ele é um simples formulário. Ele é um formulário onde você tem ali um input, onde você digita as suas mensagens, e um botão send, que é um botão que você envia aquilo para alguém ou para um grupo. Nada mais é do que um formulário. Uma parte importante deste formulário que envolve os designers é que eu preciso pensar muito bem no designer do meu formulário para que a pessoa que estiver preenchendo ele, o usuário, o meu cliente, ele possa preencher com certeza absoluta das informações que estão sendo solicitadas ou das informações que estão sendo inseridas naquele formulário. E isso, quem cuida disso é a parte de design. E faz parte das nossas próximas aulas, essa parte de design, onde nós vamos pegar esse formulário fruto da aula de hoje. Os desenvolvedores precisam estar muito atentos, porque o formulário, muitas vezes, é a porta de entrada de informações importantes para o banco de dados. Por isso, o desenvolvedor ele precisa estar muito atento como ele cria esses campos, como ele programa esses campos, como esses campos serão validados, e ele precisa trabalhar junto com o pessoal de design para que este formulário seja preenchido de forma correta, para que ele seja compreendido pelo usuário, para que as informações sempre sejam armazenadas no banco de dados da maneira mais correta possível. Iniciando aí então a nossa questão do código básico. Todo formulário ele começa e ele nasce com HTML puro, com HTML básico. E aqui, ó, nessas pequenas linhas de código, nós temos o nosso HTML básico, onde eu tenho lá o meu HTML, eu tenho o meu head, meu cabeçalho, eu tenho o meu título, eu tenho o body no corpo da página, eu tenho ali. Só que tem um detalhe que talvez você esteja vendo pela primeira vez, que está na linha 1, que é o doctype. O doctype HTML é a primeira informação que precisa estar presente a partir de hoje em todas as páginas HTML que você fizer. A partir de hoje, toda página HTML que você fizer, que você desenvolver, coloque na primeira linha o doctype HTML. Esse doctype, ele informa o seu navegador, que vai ler e interpretar o seu código HTML, qual é a versão HTML que você está utilizando. A partir de hoje, todas as nossas aulas estarão focadas no HTML5. Portanto, nosso doctype na linha 1
é do jeitinho que ele está ali, ó, doctype HTML. Quem já teve alguma outra experiência com HTML no passado, em uma outra versão, percebia que essa linha doctype era extremamente comprida, tinha muito mais informações. Tinha o WC3, tinha várias informações. Hoje, com HTML5, eu não preciso mais daquela linha enorme. Apenas isto, o meu navegador vai estar sendo informado que todo o código que eu vou colocar ali estará obedecendo padrões do HTML5. E por que eu preciso desse doctype? O navegador, se eu faço uma página sem o doctype, o navegador ele vai tentar adivinhar qual a versão do meu HTML. E se por acaso ele interpretar que o meu HTML está numa versão mais antiga, eu estou usando HTML5, pode acontecer, veja bem, pode acontecer que um ou outro script sejam executados de maneira incorreta. E isso pode afetar todo o conteúdo da sua página, todo o conteúdo do seu projeto, porque isso pode provocar erros que vão desencadeando outros erros ao longo que o código for sendo interpretado ou sendo executado. Então, doctype, a partir de hoje, em todos os arquivos HTML. Outra coisa que nós não podemos deixar de lado, ainda falando de código básico, é o meta-char7 UTF-8. É a primeira informação que deve aparecer dentro do seu código HTML. É essa linha que vai informar também o navegador os subconjuntos de caracteres que você vai utilizar. E o UTF-8 é um subconjunto de caracteres multi-idioma. Ou seja, a hora que seu navegador, ou melhor, o navegador do seu cliente, o navegador do seu usuário, o navegador do internauta, independente de qual navegador seja, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Safari, ele vai ler essa linha e vai interpretar o seu código, tudo que tiver ali para baixo, de uma maneira multi-idioma, para que todas as simbologias e acentuações desse idioma sejam respeitadas e apareçam com tranquilidade e sem erros. Segundo a Google, hoje, 60% dos sites são feitos com char7 UTF-8. Outros 20% são com a tabela ASCII2. E isso dá um total de 80%, ou seja, 80% dos websites existentes no planeta estão dentro desses dois padrões. Uma coisa importante, os outros 20% ou estão em algum outro formato, ou o meta-char7 UTF-8 não foi informado. E se ele não foi informado, existe uma grande possibilidade deste website que não tem o meta-char7 informado e parar lá nas últimas páginas de busca do Google, porque o Google não quer mostrar nas primeiras páginas do seu buscador um site cheio de erros. E nem o usuário quer um site cheio de erros. Então, se eu não tenho o meta-char7 UTF-8 informado no meu código, vai para o final da fila no mecanismo de busca da Google. Tá bom? O navegador faz essa leitura e interpretação juntamente com alguns servidores, se de repente o seu site utilizar alguma outra linguagem de programação como o PHP. Se de repente você está na dúvida com relação à tabela ASCII2, antes do UTF-7, muita programação HTML precisava ser feita utilizando a tabelinha ASCII2 de caracteres. Para quem não lembra dela, vamos dar uma olhadinha nela aí. Eu vou aqui no meu navegador, vou abrir uma outra guia e vou digitar aqui, ó, tabela ASCII2. Ele vai abrir a tabelinha ASCII2, está aqui. Vou abrir aqui, ó, essa primeira, está aí, ó. Para cada símbolo eu tenho um código diferente, ó. Para cada símbolo, em vez de eu colocar direto lá o A com tio, eu colocava um símbolo. Em vez de eu colocar o cedilha, eu colocava um símbolo. Em vez de eu colocar a letra E maiúscula, eu colocava esse código. E o meu interpretador substituía o meu código por uma letra ou símbolo adequado dentro da tabela ASCII2. Graças a Deus, hoje, nós temos o UTF-8 para facilitar a nossa vida e a gente não ter que se preocupar
com essa simbologia. Beleza? Continuando ainda com os códigos básicos, a partir de hoje, o projeto, nosso website, ele não pode deixar de ter o nosso documento type, ele não pode deixar de ter o nosso MetaChar7 UTF-8 e, a partir de hoje, também eu tenho as tag metas. Eu tenho aqui as nossas metas tags. Essas metas tags vão informar para os mecanismos de busca quem é o autor do nosso site. Ele vai informar quem é que tipo de informação o nosso site oferece e quais são as palavras-chave contidas na nossa página web. Então, a partir de hoje, todo o projeto web que nós desenvolvermos, nós precisamos informar o document type, nós precisamos colocar o MetaChar7 UTF-8 e, principal, o meta tags. Eu preciso, no autor, informar quem é que está desenvolvendo aquela página, quem é o autor, de quem é aquele site, quem é o dono, quem desenvolveu. Eu preciso dar uma descrição, que tipo de informação, que tipo de conteúdo existe nessa página web que eu estou desenvolvendo. É importante que essa descrição, você precisa ficar atento para que ela não ultrapasse os 90 caracteres, que ela não ultrapasse as 90 letras, contando com os espaços. É importante você informar as keywords, ou palavras-chave, quais são as palavras-chave utilizadas na página web que você está desenvolvendo. Porque são essas 3 informações que o motor de busca do Google vai visualizar na sua página e vai classificar o ponto onde a sua página irá aparecer no ranking de busca. Um site com as metas tags bem executadas, bem feitas, vai fazer com que o seu website ele apareça melhor posicionado nas buscas do Google. Então, isso é algo muito importante. A partir de hoje, as meta tags. Importante, aqui, ó, vou voltar e vou marcar mais um item aqui, ó. Para quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo que você pesquise esse item aqui, ó. Pesquise esse item no Google, motor de busca do Google, e descubra como é que esse cara funciona. Descubra o que é o motor de busca do Google. É hora do nosso form, é hora de fazer o nosso formulário. Então, olha aí o nosso código do form, ele está criado da linha 13 à linha 15. Como sempre, eu vou criando e vou fechando. E é importante deixar claro para vocês que a tag form, eu tenho 2 propriedades, a propriedade action e a propriedade método. Na propriedade action, eu tenho ali uma hashtag, e por enquanto nós vamos usar a hashtag, mas daqui a algumas aulas a gente vai aprender alguma coisa, ou mais para frente nós vamos aprender aí programação em ambiente web com PHP, e ali no lugar daquela hashtag eu vou colocar o arquivo PHP que vai receber as informações do meu formulário. Eu preciso escolher o método, eu tenho o método post e o método get. Eu preciso escolher a maneira como as informações que estão no meu formulário vão sair do meu formulário e vão ser transportadas para um arquivo PHP e posteriormente transportado para um banco de dados. Eu vou levar essas informações do método post ou pelo método get. Qual que é a diferença dos dois? Imagine que você está fazendo login em alguma rede social. Você está fazendo login no seu e-mail. Você está fazendo login em algum site. Você consegue ver a sua senha e o seu usuário em algum lugar? Você quer que o seu usuário e a sua senha seja mostrada? Então, se a sua informação que está sendo transportada no formulário é a informação confidencial importante, ela precisa ir protegida. Ela precisa viajar de forma oculta. Para isso é o método post. Agora, se a informação não for muito importante, não for sigilosa, eu uso o método get.
Aí você pergunta, peraí, professor, então nós só vamos usar o post? Não. Às vezes nós usamos o get porque o get é mais rápido. Às vezes nós usamos o get porque eu preciso recuperar aquela informação para tratar ela de outra maneira. Eu vou dar um exemplo aqui de um formulário que envia as informações pelo get. Olha lá, vou voltar aqui no meu tabela ASCII e vou voltar na minha pesquisa do Google. Olha aqui, ó, a informação. Eu pesquisei aqui tabela ASCII, ó. Corrigir, né? Tabela ASCII. 2. Olha aqui o meu endereço aqui em cima, minha URL, ó. char kernel igual cross client igual Firefox b igual tabela ASCII 2. Se eu mudar aqui, ó, para tabela, ele está fazendo a busca. Se a gente quiser buscar alguma outra coisa aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou tirar esse aqui e vou colocar aqui, ó, cores. Olha lá, ó, eu fiz uma busca no Google sem utilizar essa caixinha aqui, ó, direto na URL. Eu não quero cores. Eu quero pesquisar outra coisa. Eu quero pesquisar aqui, ó, tomate. Pronto. E importante, a informação vai pela URL, perceba que o Google está coletando, inclusive, que eu estou utilizando o Firefox. E essas informações estão trafegando pela URL. Todo mundo está vendo. Tudo bem? Agora, se você for fazer o login em um site, você vai perceber que essas informações elas não trafegam por aí. Se você for em uma loja virtual, você vai perceber que enquanto você está pesquisando os produtos, as informações, o nome do produto, tipo, cor, está tudo na URL. Por isso que eu consigo pegar uma URL de um website de compras e enviar para alguém, compartilhar com alguém. Mas na hora que você faz login nessa loja, ninguém vê. Não passa por lá. Nas informações sobre pagamento, ninguém vê. É tudo usando o método POST. Então, a primeira informação aí que nós temos é o form. Action, para onde a informação vai. Método, como essa informação vai. Beleza? Dando sequência aí à nossa apresentação, nós vamos para o segundo grupo de tags. E aí, nesse segundo grupo de tags, eu tenho a primeira tag, ou melhor, as duas primeiras tags, são tags do HTML5, umas já vem há algum tempo acompanhando o HTML em outras versões, mas que eu estou utilizando aqui para já começar a estruturar o nosso formulário. Primeiro eu tenho ali, ó, na linha 14, a minha tag FieldSet. A tag FieldSet, ela cria um grupo. Ela cria um grupo de objetos. Todos os objetos que estiverem dentro dela pertencem ao seu grupo. É como se de repente eu falasse para vocês, alunos queridos, montem grupos com 4 alunos. Quando o grupo se junta, imaginemos que existe uma field set unindo vocês dentro deste grupo. E olha, ela tem uma classe, a classe grupo. Depois eu tenho a div, eu tenho a tag div. A tag div cria uma divisão, cria um subgrupo. E eu posso cuidar, esse subgrupo chamado divisão, eu posso cuidar dele de diferentes maneiras. Existem muitas propriedades, existem muitos atributos, e eu preciso, ou melhor, eu consigo controlar isso de muitas maneiras. E perceba que entre a linha 15 e a linha 22, eu tenho duas divs. A primeira div de 15 a 18, a segunda div de 19 a 21. Então, ou seja, é um outro subgrupo. Porque dentro de cada div, dentro de cada divisão, digamos assim, eu tenho mais dois objetos. Eu tenho o objeto label, que é uma legenda, que é o meu rótulo, é apenas um texto que vai estar disponível no meu formulário, e eu tenho o objeto input, que é a caixinha de texto que irá receber o nome do nosso usuário, o nome do nosso cliente que estará usando o nosso formulário. Para deixar bastante claro o que é label e o que é um campo input, vamos voltar no nosso formulário. Deixa eu fechar essa guia de pesquisa. Olha aqui, ó, rótulo. Esse é o meu label, meu rótulo. E aqui é onde eu já posso colocar, eu já posso utilizar para colocar as minhas informações. É o meu
input. Então, nós vimos aqui o field set, o div, o label e o input. Pessoal, importante, nós vamos falar muito desses caras, principalmente quando a gente for trabalhar toda a parte de design deles dentro do nosso arquivo CSS, que é tema de uma ou duas aulas para frente. Próximos vídeos, nós estaremos falando aí, nós estaremos pegando esse formulário que já estará pronto e vamos melhorar a aparência dele utilizando CSS. E aí a gente vai utilizar muito as divs, principalmente as classes, grupo e campo. A gente vai tratar elas de maneira especial. Continuando, eu não posso esquecer dos type. Eu não posso esquecer que ali, ó, eu preciso ter outros tipos de campo. Dá uma olhadinha para mim com atenção. Na linha 23 eu finalizei meu field set, o meu grupo. O grupo onde estão os nomes. Nome e sobrenome. Criei uma nova div com a classe campo. Criei um novo label com a classe escolha. E dentro desse label da classe escolha, eu tenho um outro campo input. Mas olha o type dele. Até os outros dois anteriores, do slide anterior, o type era test. Agora é region. Olha o nome deste campo. Olha o valor deste campo. Beleza? Mas aí você pergunta, professor, mas como assim region? Como assim rádio? Olha lá. O nosso rádio aqui, ó. O nosso rádio, o nosso region, é essa bolinha aqui, ó. Eu marco uma, a outra desmarca. Eu marco uma, a outra desmarca. Como que isso acontece? Porque o nome das duas é o mesmo, elas pertencem ao mesmo grupamento. Se eu, de repente, colocasse um nome aqui e outro nome aqui, eu conseguiria marcar as duas de uma única vez, porém, elas pertenceriam a grupos diferentes. Para que eu marque apenas uma das opções, o nome aqui, ó, tem que ser o mesmo em todas as opções. E como é que eu sei se uma é uma e a outra é a outra? Isso você define no valor que ela vai armazenar, no valor que ela vai mandar quando o formulário ser enviado, ou em seus rótulos que estão aqui. E, se você não percebeu, na linha 32 eu tenho aí um button. É o nosso botão, é o botão de enviar. Eu posso utilizar ele para enviar como um exemplo, ou eu posso também utilizá-lo com um botão limpar através do atributo headset, na propriedade type. Isso a gente vai ver no próximo slide. Beleza? Ó, estamos na linha 32, hein? E olha o que eu tenho aí agora. Eu tenho novos campos sendo adicionados. Eu tenho agora um campo adicionado para e-mail, um campo adicionado para telefone, e eu tenho outro botão, o botão limpar. E aí você olha para isso e fala, nossa, quanta coisa, eu vou ter que digitar tudo isso. Observe o seu código com atenção. Observe a parte de nome e sobrenome. Observe a div do nome. Observe a div do sobrenome. A estrutura, ela é a mesma. Basta que você vá lá, copie, cole e mude essas informações aqui, ó. Essas são as informações que mudam entre o nome e o e-mail. Essas informações aqui, ó, é que mudam entre o sobrenome e o telefone. Então, se você for lá, pegar a div nome e selecionar até a div sobrenome, até o final, copiar e colar, você está com essa parte aí do seu formulário pronta. Basta que você faça essas alterações que ficaram aí em destaque. Porém, nós precisamos acrescentar outros tipos de campo. Por exemplo, aqui, ó, eu estou utilizando o campo cidade e o campo estado. E olha só que surpresa na linha 40. Outro field set. Eu tenho outro field set na linha 40. E se você olhar para o seu código lá, onde você tem aquele field set lá em cima, o field set que está lá em cima, ele possui duas divs da classe camp. Duas divs da
classe campo. Então, você não precisa digitar tudo isso que está aqui, ó, da linha 40 até a linha 54. Você vai lá em cima, seleciona aquele fio de 7 lá em cima inteirinho, clica, deixa a linha 40 vazia e cola. E, de novo, faz as alterações aonde forem necessárias. No for, no ID e no name. Tá bom? Opa, e aqui no cidade. Mas aí, pessoal, importante. Nessa parte aqui, ó, nós temos um campo totalmente novo. Então, é importante que você visualize essa parte aqui, ó, dessa div, para que você faça as alterações, porque aí, ó, eu tenho um campo novo. O label for estado label, beleza? Tá igual aos outros. Mas select, name estado, ID estado, option, value, option, value, SP, RG, RJ, perdão, Espírito Santo, Minas Gerais. O que é isso? Isso é um combo box, ou uma caixa de listagem. Olha só como ele está aqui, ó. O usuário pode abrir e escolher o que ele deseja, ó. Ele faz a escolha dentro das opções que você, desenvolvedor, está colocando. Tranquilos? Acrescentem aí, façam as alterações. É importante. No slide anterior, nós tínhamos também, ó, o botãozinho aqui, ó, headset. Você criou o botãozinho headset com a opção limpar. Você salvou o seu arquivo. Você está visualizando para ver se tudo que você está fazendo está funcionando. Qualquer dúvida, basta enviar uma mensagem para nós ou colocar aí nos comentários. Para fechar o nosso arquivo, para fechar o nosso formulário, só está faltando agora os dois últimos campos, o campo mensagem e o da newsletter. O campo da mensagem e o da newsletter. Como que eu fiz esses dois campos? Ó, se você olhar para isso, de novo você pode fazer um copia e cola. Porque, de novo, eu tenho duas divs do classe campo. Então, eu olho lá para cima, pego duas divs que já estão juntas, pode ser as duas nome e sobrenome, pode ser as duas e-mail e telefone, copio, colo aqui para baixo e faço as alterações necessárias, sendo que aqui são muitas alterações. Você precisa ficar atento, pois, ó, aqui ele deixa de ser um input e ele passa a ser um textArea. Um textArea, um objeto textArea com 6 linhas e com 30 linhas de larguras. Então, eu tenho aqui um textArea. 6 linhas de altura, 30 colunas de largura. Altera esses valores, salva, visualiza, veja como é que fica. Veja como é que fica e depois você volta nessa medida certinha que nós colocamos. Nós temos ali um ID, mensagem, um name, mensagem. E olha para nós aqui o nosso input type checkbox. Aqui eu tenho um input type do tipo checkbox, name newsletter, valor 1. E aí eu pergunto para vocês, por que aqui o valor é 1? Porque eu defini, gostaria de receber o newsletter da empresa. Se a pessoa marcar o checkbox, se eu marcar o checkbox e clicar no enviar, a informação enviada vai ser o valor, o value, que é esse número 1. Por que o número 1? Eu gostaria que você pensasse por que é o número 1. Por que é o número 1? E na próxima aula, a gente vai discutir a respeito desse número 1. Beleza? Tente encontrar a solução. Tente pensar um pouquinho de forma lógica. Pense um pouquinho na lógica de programação. Por que é 1? Indo para a parte final do nosso formulário, nós temos aí os ajustes finais. O que foi feito nesses ajustes finais? Nós utilizamos, né,
e acrescentamos aqui o campo field set na linha 14. Nós acrescentamos, field set na linha 14. Aquele que já existia, ele foi para a linha 15. E nós fechamos esse da linha 14 aqui, na linha 68. Então, esses são os ajustes que nós fizemos finais. Ou seja, eu coloquei todo o meu formulário que tem diversas divs e que já tem 2 grupos field sets, um no nome e sobrenome, outro no e-mail e telefone, e eu fiz com que tudo isso fique dentro de um outro grupo. Tudo bem? Então você faça esse acréscimo e depois faz um ajuste da indentação da linha 14 até a linha 68. E ali tem uma dica de como você faz essa indentação. Seleciona da linha 15 até 67 e aperta uma vez a tecla Tab no seu teclado. Ela está ao lado da letra Q de queijo. Pessoal, é este o nosso formulário. Salve ele, execute, veja como ele ficou. Caso você teve alguma dúvida, você pode voltar na nossa videoaula e verificar o ponto onde você pode melhorar ou ver novamente como nós fizemos. Qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários e vamos entrar em contato e vamos responder para vocês essas dúvidas aí. Tranquilos? Grande abraço, pessoal. Até mais.